Voltamos então ao segundo bloco da aula de hoje sobre questões e processos incidentes no processo penal. No bloco anterior nós falamos sobre as questões e iniciamos os processos incidentes. Falamos das exceções e do conflito de jurisdição. Vamos continuar então. Uma terceira hipótese de processo incidente são o da restituição das coisas apreendidas, que vocês vão encontrar do artigo 118 a 124 do Código de Processo Penal. O artigo 240 do Código de Processo Penal traz um rol de objetos de busca e apreensão. E o artigo 6º também do CPP traz uma orientação ao delegado de polícia a partir do momento que ele instaura o inquérito policial. O que ele tem que fazer, né? Ele preside o inquérito, ele vai definir de que forma e em que momento será feito, mas ali traz uma orientação importante que deve ser observada pelo delegado durante as investigações. Dentre elas, está lá, nos incisos 7 ou 8, salvo engano, buscar e apreender objetos de prova. Então, o produto do crime ou qualquer objeto que possa ajudar na elucidação do fato típico vai ser buscado e apreendido a partir da autorização judicial através de um mandado de busca e apreensão. Então, por exemplo, vamos imaginar que houve um homicídio praticado na condução de um veículo automotor. O delegado, então, pede ao juízo um mandado de busca e apreensão do veículo. Por quê? Porque é importante que o veículo seja periciado. Ali podemos encontrar várias informações que possam ajudar a elucidar o crime e alcançar os autores do mesmo. Como, por exemplo, a análise de impressões digitais. Esse veículo vai ser objeto de busca e apreensão. Mas esse veículo pertence a alguém. E ter um veículo não constitui uma conduta ilícita. Não é verdade? Não é igual você ter uma arma sem autorização, né? Então, o dono, o proprietário do veículo, seja o próprio indiciado, o réu, seja um terceiro, em algum momento ele precisa reaver o veículo. Esse veículo, ele pode ser devolvido no final, após a instrução probatória, ou até mesmo antes dela, desde que comprovado que não há mais necessidade de mantê-lo sob a custódia do Estado. Para isso, o interessado, proprietário do veículo, deve ingressar com o processo incidente de restituição das coisas apreendidas. Lógico, lá no artigo 91, inciso 2 do Código Penal, nós vamos encontrar efeitos da condenação e, dentre eles, a linha A, nós vamos encontrar a perda em favor da União, do produto do crime e do objeto utilizado no crime quando ele constituir uma posse, uma propriedade ilícita. Então, a arma utilizada no crime, por exemplo, a não ser que seja uma arma registrada, com porte autorizado, tudo certinho, ela não vai retornar às mãos do seu dono, por força do efeito, no caso de uma sentença condenatória. Mas o veículo não. O veículo é de propriedade lícita, não há nada que impeça alguém de ter um veículo, portanto, uma vez que ele tenha sido objeto de busca e apreensão, ele em algum momento vai ter que retornar para as mãos do seu dono. Só cuidado para não confundir produto com proveito do crime, né? Nesse caso do veículo, ele não era nem produto nem proveito, ele foi um instrumento para a prática do crime.
Ele é um objeto de prova. Mas o produto do crime também pode ser objeto de busca e apreensão. Então, eu furtei um veículo ou eu roubei um veículo. Agora, o veículo, ele não é só objeto de prova, ele é o próprio produto do crime. Então, ele é objeto de busca e apreensão. Obviamente que a vítima vai querer reaver o seu veículo que foi furtado, que foi roubado. Para isso, nós temos a exceção de restituição das coisas apreendidas. Esse veículo pode ser devolvido somente após a instrução probatória ou antes, desde que comprovado que não há mais necessidade de mantê-lo sob a custódia do Estado. Outro processo incidente são as medidas assecuratórias, que estão lá no artigo 125 a 144 do Código de Processo Penal. As medidas assecuratórias são o sequestro, a hipoteca legal e o arresto. Então, primeiro vamos falar do sequestro, que começa lá no artigo 125 do Código de Processo Penal. Lá no artigo 91 do Código Penal, inciso 2, nós vamos encontrar como efeito da condenação a perda do proveito do crime. Então, eu acabei de falar das coisas apreendidas, a restituição de coisas apreendidas. A restituição de coisas apreendidas está ligada ao produto ou objeto de prova. O proveito do crime, ele vai perder. O que ele conquistou com a atividade criminosa, o condenado vai perder como efeito da condenação. Então, é preciso existir uma medida que assegure que este bem não se perca durante o curso do processo. Que o réu não se desfaça do bem, não transfira a titularidade do bem para outra pessoa, certo? Então, essa medida securatória é o sequestro. Então, quando é que o juiz vai determinar o sequestro de um bem? E olha só, esse bem pode ser móvel ou imóvel. Então, quando é que o juiz determina o sequestro do bem? Seja na fase do inquérito pré-processual, seja durante o curso do processo, ele vai decretar o sequestro de um bem, seja móvel ou imóvel, quando houver indícios da procedência ilícita do bem e indícios de que, a qualquer momento, o réu, o indiciado, pode se desfazer daquele bem. Então, vou dar um exemplo. Eu desviei verba pública, né? Desviei milhões do erário público. Com esse dinheiro, eu comprei um apartamento, comprei uma fazenda, comprei carros, motos. Todos esses bens, móveis e imóveis, são proveitos do crime. Se eu for condenada, será efeito da condenação transitada e julgado a perda de todos esses bens. Artigo 91, inciso 2 do Código Penal. Pois bem, acontece que há indícios de que eu possa me desfazer dos bens, transferi-los para terceiros, que a gente vulgarmente chama até de laranja. Então, diante dessa informação, o Ministério Público, a autoridade policial, requer ao juízo o sequestro desses bens. Uma vez sequestrados, vai constar o gravame e isso vai dificultá-lo até impedir que esses bens possam ser vendidos, doados, tudo bem? Lógico, o réu vai continuar podendo usufruir desses bens, mas com o gravame de não poder acontecer o perdimento do mesmo. É preciso garantir esse efeito da condenação. O sequestro então, como qualquer medida cautelar, pressupõe a análise do fumus boni iuris e do periculum in mora.
O fumus boni iuris é o indício da procedência ilícita daquele bem. Não importa quem é o dono do bem, e sim que a procedência ilícita, que aquele bem é de procedência criminosa. Por que isso? Porque pode ser que antes mesmo da investigação, da instalação do inquérito, da ação penal, o sujeito criminoso tenha transferido esses bens para terceiros, através de doação ou através de compra e venda. Então, o juiz, ele não vai se preocupar em observar quem é o proprietário do bem, e sim se há indícios de que aquele bem é proveito da conduta criminosa. Isso é o fumus boni iuris. O periculum in mora é a demonstração de que a qualquer momento esse bem pode desaparecer. Desaparecer de várias formas, né? Se deteriorar, esse bem pode ser transferido para terceiro, possa dificultar o alcance desse bem com o passar do tempo, dos anos, né? Da demora de um processo. Com isso, ele sequestra o bem. Mas vamos imaginar que o bem está nas mãos de um terceiro de boa-fé. Uma pessoa que de boa-fé adquiriu o bem. Nesse caso, a lei prevê o embargo de terceiro. O terceiro pode comprovar ao juízo que adquiriu aquele bem de boa-fé. E aí, com isso, ele pode conquistar a retirada do gravame do bem. O réu também pode embargar. Por quê? Porque ele pode ter provas de que aquele bem foi conquistado honestamente. Por exemplo, ele recebeu aquele imóvel de herança. Então, ele comprova em juízo que aquele bem ele recebeu por causa de uma herança e não pelo suposto crime praticado. Então, o réu também pode embargar o sequestro. Como eu disse, o sequestro pode ser tanto de bens móveis quanto de bens imóveis. A ideia no sequestro é garantir o efeito da condenação previsto lá no artigo 91, inciso 2 do Código Penal. As outras duas medidas assecuratórias, medidas que visam assegurar alguma coisa, são a hipoteca legal e o arresto. Nós sabemos que nem toda conduta criminosa é indenizável e que nem tudo que é indenizável constitui crime. Mas quando o crime é passível de indenização, quando o crime gera um dano material ou até mesmo moral para a vítima ou seus beneficiários, nós temos, ao mesmo tempo, uma conduta criminosa que é passível de indenização. No processo penal, nós temos a possibilidade do juiz, ao condenar o réu, determinar um valor mínimo a título de indenização, conforme lá o artigo 387 do CPP, que trata da sentença penal condenatória. Mas é óbvio que o réu pode buscar o complemento desse valor, que é mínimo, na esfera civil, utilizando a própria sentença como título executivo através da ação civil ex delicto. Artigos 63 e 64 do CPP. A sentença condenatória é um título executivo conforme artigo 91, inciso 1 do Código Penal. Acontece que o réu pode, até o final do processo criminal, não ter bens suficientes para indenizar, porque durante o curso da ação ele se desfez dos bens. Até, muitas vezes, de má fé, já pensando que, se condenado, terá que indenizar a vítima. Então, o ofendido, durante a ação penal, pode requerer ao juízo que os bens imóveis sejam hipotecados e os móveis arrestados. Esses bens hipotecados e arrestados devem ser bens lícitos,
bens conquistados pelo réu honestamente, bens que serão utilizados no caso de condenação para uma possível indenização. Então, o que o juiz tem que observar para decretar a hipoteca de um bem imóvel ou arresto de um bem móvel? Primeiramente, se o bem é de proveniência lícita, se foi conquistado honestamente pelo réu. Segundo, fumus boni iuris e o periculo in mora. Fumus boni iuris, nesse caso agora indício de autoria e materialidade, indício de que aquele réu, dono daquele bem, possa realmente ter praticado crime indenizável. Periculo in mora é a demonstração de que a qualquer momento esses bens podem desaparecer e não ser possível, no caso de condenação, a reparação dos danos. Uma outra observação importante é que quando o juiz vai verificar bens para serem resguardados até o final da ação para uma possível indenização, ele primeiro observa se existem bens imóveis e verifica se esses bens imóveis são suficientes para o valor da indenização, da possível indenização que já foi previamente liquidado, entre aspas, pelo réu quando pediu a medida securatória. Se o réu não tiver bens imóveis suficientes, ele complementa com bens móveis, um quadro, um veículo, pedras preciosas. Se não tiver nenhum imóvel, aí o juiz vai arrestar todos os bens móveis suficientes para uma futura indenização. Se não tiver nem imóveis nem móveis, o juiz não vai poder aplicar nenhuma medida securatória. Então, primeiro ele vai utilizar dos imóveis. Se o valor do imóvel não for suficiente ou se não existir imóvel, aí ele vai em cima dos bens móveis. Então, sempre primeiro a hipoteca legal e o arresto para complementar ou na ausência da possibilidade desta. Então, essas são as medidas assecuratórias, que constituem processo incidentes: sequestro, hipoteca legal e o arresto. Só um último detalhe: a hipoteca legal e o arresto, majoritariamente, só podem ocorrer na fase do processo. Na fase pré-processual, na fase do inquérito, não é permitido, não é possível a hipoteca legal nem o arresto. Esse é o posicionamento majoritário. O artigo 137 do CPP diz exatamente isso. Então, por que tem controvérsia se estamos falando de letra da lei? É porque ao redigir o artigo 137, o legislador utilizou o termo indiciado. E esse termo indiciado, como vocês podem observar aí no artigo 137 do Código de Processo Penal, é utilizado na fase do inquérito. Então, em razão da utilização indiciado, alguns doutrinadores dizem que é possível sim a hipoteca legal e o arresto na fase do inquérito. Já o sequestro em qualquer fase, tanto na fase inquisitorial quanto na fase processual. Continuando os processos incidentes, incidente de falsidade, que está lá no artigo 145 até 148 do CPP. Qualquer documento juntado aos autos pode ser que a parte desconfie da veracidade das informações, ou em razão de uma falsidade material, o próprio documento é falso, ou em razão de uma falsidade ideológica, o documento é verdadeiro, mas o seu conteúdo é falso. Então, nessa hipótese de documento que haja uma desconfiança quanto à veracidade do mesmo ou do seu conteúdo, faz com que a parte interessada ingresse com
esse processo incidente chamado incidente de falsidade, para determinar a perícia daquele documento. E por último, mas não menos importante, é o processo incidente de insanidade mental do acusado. Está lá no artigo 149 a 154 do CPP. O Código Penal diz que é inimputável por doença mental, artigo 26 caput do Código Penal, o sujeito que ao tempo do crime, no momento da conduta, da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento. Então, a doença mental pode tornar o sujeito inimputável. Acontece que não basta alegar a inimputabilidade por doença mental. É preciso comprovar em juízo, a partir de perícia, que a doença mental existe e que mais, que em razão dela ele não entendia o que estava fazendo ou se entendia não conseguiria não fazer. É o critério biopsicológico adotado no artigo 26 do Código Penal. No parágrafo único do artigo 26, nós temos a figura do semi-imputável por doença mental. A doença mental torna o sujeito com uma redução de culpabilidade. Ele entende o que faz de forma reduzida, ele consegue agir de modo diverso de forma reduzida. De qualquer forma, também é preciso, para a comprovação da semi-imputabilidade, perícia, para comprovar a doença mental e essa redução da culpabilidade no momento da conduta. Então, o que a defesa faz? Ela vai arguir um incidente de insanidade mental do acusado. E aí vai ser instaurado todo o procedimento previsto nesses artigos do CPP, a fim de verificar se o sujeito é imputável, inimputável ou semi-imputável em razão de uma possível doença mental. Uma vez que ele seja imputável, vai ser condenado e cumprir pena. Uma vez que ele seja inimputável, aplicar-se-á uma medida de segurança. Ele vai ser absolvido, uma absolvição imprópria, mas é uma absolvição, mas vai sofrer a sanção penal medida de segurança. E se for semi-imputável, a regra é ele ser condenado, cumprir pena com uma minorante, com uma redução, ou, sistema vicariante, um outro, aplicar a medida de segurança. Bom, com isso a gente fecha, deixa eu só confirmar, sim, a gente fecha a nossa aula de hoje sobre questões e processos incidentes. Espero que vocês tenham gostado, um beijo, um queijo e até a próxima.